Hoje deve ser um grande dia, pois essa solenidade do Corpus Christi, mesmo em tempo de pandemia, o segundo ano que nós não podemos sair às ruas, fazer aqueles tradicionais e maravilhosos tapetes, que talvez já fazia com que desde a noite anterior nós estivéssemos ali enfeitando, ou muitos acordando de madrugada para poder decorar as nossas estradas com aqueles tapetes lindos, maravilhosos. E estamos aqui no interior dessa igreja para, com a mesma intensidade e profundidade, rezarmos, meditarmos, refletirmos o mistério da nossa fé. A nossa fé cristã, católica, tem um centro, tem uma base, tem um fundamento. Ela não é uma coisa assim que não tem fundamento, que ela é baseada no mistério da Santíssima Eucaristia e que hoje nós damos ênfase. Percebam comigo um elemento histórico. Jesus, ele prepara os seus discípulos para participarem da comunhão. Em muitos momentos ele foi questionado e ele sempre dava uma resposta: mulher, ainda não chegou a minha hora. Podeis beber do cálice? Ou seja, ele vai introduzindo na consciência e no coração dos seus amigos que haveria este momento. E este momento chegou quando aconteceu a Quinta-feira Santa. Padre, mas como é que antes de Jesus já havia a Páscoa? O que é a Páscoa? De forma muito resumida. É claro que talvez na catequese, quando nós lá estamos, com os nossos 9, 10, 11, no Crisma, seus 13, 14 anos, a gente ouve falar, e infelizmente, depois na vida a gente nunca mais procura, ou pelo menos a grande maioria dos católicos não procuram conhecer a sua fé, mas ali nós ouvimos as raízes da celebração eucarística. E a celebração eucarística é uma comemoração da libertação. O povo de Israel vivia oprimido lá no Egito. E eles saem do Egito em busca da terra prometida, terra de Canaã. E para comemorar a chegada da terra prometida, ou seja, da grande libertação, eles então instituem, de forma muito resumida, isso que eu estou falando, a festa da Páscoa. É como quando nós temos um grande motivo na nossa vida para comemorar, nós convidamos os nossos amigos, familiares e vou dar uma festa. A festa deles então durava dias. Essa festa para comemorar a Páscoa, a libertação de Israel, que vivia oprimida, e para poder agradar a Deus, eles entendiam que precisavam sacrificar cordeiros, um animal. E colocavam aquele cordeiro espalhado em uma única cidade, Jerusalém, porque existia um grande templo, como se fosse Roma para nós católicos, hoje, o Vaticano. E neste templo, os cordeiros eles eram colocados. É claro que as pessoas mais ricas ofereciam uma quantidade grande, aquele que era pobre oferecia uma quantidade menor. E veja que a família de Jesus, em algum momento, quando sobe a Jerusalém, nem dinheiro para um cordeiro tem, oferece um par de pombos. Quem oferece um par de pombos naquela época? Uma família simples, pobre, mas ofereceu. O sangue daquele animal era assim, minha gente. Hoje talvez a gente não consegue compreender, mas era assim que eles entenderam a fé, os israelitas. O animal ele era morto, ele era perfurado de cima embaixo, de um lado ao outro, formando uma cruz. O sangue daquele animal escorria, metade daquele sangue, como diz a primeira leitura, muitos acabavam bebendo, e a outra metade, juntando todas as outras metades de todos os outros cordeiros espalhados por aí, jogava-se no altar o sangue. Mas por que fazia isso? Era um ritual
para firmar a aliança com Deus, para dizer que o povo era um povo de Deus. E Jesus não descarta, não desconsidera, não joga no lixo essa tradição. Mas ele vem procurar dar o pleno cumprimento a isso. Se nós pararmos para refletir, em algum momento da missa, o padre, quando ele levanta a Eucaristia, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ora, eu vou comungar um animal? Não! Porque ele se coloca no lugar daquele cordeiro e diz: já não precisa mais estes animais morrerem. Este não é um sacrifício que agrada a Deus, mas é o meu sangue derramado por cada um de vós, por aqueles que já passaram, por vocês e por todos os que ainda virão. É o meu sangue derramado na cruz, a oferta perfeita que agrada a Deus. Por isso que, quando ele pensa essa Páscoa, quando ele diz assim para 2 dos seus discípulos, Pedro e João: vão lá na frente, prepare uma sala para nós comermos a Páscoa. Eu fico imaginando aqueles 2 discípulos passando por Jerusalém e vendo aqueles cordeiros espalhados por toda a cidade sendo sacrificados, porque isso era comum em uma época do ano, durante 8 dias. E ali eles realizavam esses ritos, do mais pobre ao mais rico, homem e mulher, criança, adulto e pessoa idosa, todos se voltavam para Jerusalém e procuravam, através daquele rito, do sangue que escorria do cordeiro, fazer deste sacrifício uma entrega perfeita a Deus. Era assim. Só que Jesus, para cumprir e dar o pleno cumprimento àquilo que era feito, ele se imola, ele se entrega. Então ele diz aos seus amigos: vai lá, está todo mundo se preparando para a Páscoa, prepare uma sala para nós. E lá ele realizou o ritual das bênçãos, de como era a Páscoa. Só que um detalhe muito importante que perdura até hoje: eles não comeram a carne daquele cordeiro que em toda a cidade era sacrificado. Eles comungaram do próprio corpo de Cristo. Padre, mas o corpo, o sangue, isso não soa um pouco... Sim, teve católicos que já pensaram isso, mas, nossa, comer do corpo de Cristo é uma coisa... Então vamos esclarecer. Todos nós aqui somos constituídos de células que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam o nosso organismo, que formam o corpo, alma, espírito, intelecto, emoção, afeto. E ele encontra uma forma, porque ele sabia no seu coração que a partir daquele momento da Páscoa, ele iria sofrer a sua paixão, ele ia ser entregue por Judas, nas mãos dos homens ele iria morrer, crucificado como um cordeiro, o seu sangue ia ser derramado, ia ressuscitar. Mas é claro que aqueles homens naquele momento não entenderam que ele iria ressuscitar e nem entenderam a força da ressurreição. Então ele faz um grande gesto de amor e carinho. Ele não some, ele não desaparece. Ele disse: eis que eu estarei convosco até o último dia, até o fim dos tempos. Ele não brinca em serviço. E quando ele está naquela sala que foi preparada para a Páscoa, ele diz para os seus amigos: isto é o meu corpo, tomai e comei. Logo em seguida,
ele pega um cálice. Veja que toda Santa Missa precisa ter isso. Ele pega um cálice com vinho, aponta, direciona aos seus amigos, aos seus discípulos e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Ou seja, aquele sangue do Cordeiro que até então o povo de Israel ofertava, era para agradar a Deus, era para expiar os pecados, perdoar os pecados. Mas aquilo tudo já não era mais necessário. Porque Ele se fez o Cordeiro, Ele se fez a vítima perfeita para apagar e perdoar os nossos pecados. E Ele, antes de subir para ficar junto de Deus e não deixar ninguém, nenhuma criatura da terra órfão, Ele promete que estaria conosco até o fim dos tempos. Nós católicos, há mais de 2000 anos, todo dia, celebramos a Santa Eucaristia. E celebrar a Eucaristia é esta ação de graças por este Deus que em primeiro momento se encarnou e depois escolheu ficar numa forma de pão, mas que não é mais pão, é o corpo, é o sangue, é a alma e a divindade que nós devemos acessar, comungar. E é por isso que a Igreja Católica é muito criteriosa. Não é uma pérola que a gente joga aos porcos, mas é o Santíssimo Sacramento. E sim, e para eu acessar o Santíssimo Sacramento é necessário que eu tenha um coração digno, que queira amar esta Eucaristia, este Jesus. Nós não somos de outras denominações, do qual falamos isto é uma representação, é um símbolo. Em muitas, na mídia, quando ela não sabe o que significa o corpo e o sangue de Cristo, o pão que representa o Cristo, não é o pão que representa o Cristo, é o Cristo. É o corpo de Cristo, é o corpo do Filho de Deus. Não é uma representação, não é uma brincadeira, não é uma imitação, embora os nossos olhos veem a forma de pão sobre as nossas mãos, mas aquilo é o corpo do Filho de Deus, é o corpo de Deus tocando o meu corpo. E quando eu comungo do corpo, quando nós recebemos o corpo, nós não recebemos o sangue, o padre toma o sangue, mas com vocês que recebem o corpo, aquilo ali é o corpo, é o sangue, é a alma e a divindade de Deus. Ele não disse numa brincadeira, ele não disse como se aquilo ali, fazei de conta que isso é o meu corpo. Como eu disse, ele não brinca em serviço, ele disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que será entregue por vós. Celebrai este mistério até o último dia. E o que a Igreja Católica está fazendo? Nós não sabemos quando será esse último dia, mas ela está aqui na terra para essa missão, confiada. Tudo bem que alguns homens que estão na igreja, padres, bispos e até papas, não souberam ser esses bons pastores, mas nem por isso eu vou dizer que ela não presta e que eu vou me afastar dela. O Papa Francisco, ele foi muito sábio quando ele disse assim, se você vai ao médico, e o médico, por um equívoco, por uma falha humana, comete um erro, e o seu ente querido vem a óbito, você vai dizer assim, a medicina não presta, porque aquele médico errou. Você não vai dizer isso. Você vai dizer, aquele médico errou. Agora, se a gente vê um padre errando, se a gente vê alguém que está dentro da igreja errando, eu não posso dizer, a igreja não presta. Não!
A igreja é minha casa, a igreja sou eu. Toda vez que eu aponto o dedo para a igreja, eu aponto para mim mesmo. Qual instituição que perdura há 2000 anos? Eu sou muito feliz por ser católico, por ter nascido em berço católico. Até os meus 17, 18 anos, eu vejo que tem alguns jovens aqui na igreja, vocês são muito mais guerreiros do que eu, porque eu vinha e me encostava no ombro do pai e da mãe, porque eu achava tão chato aquilo que o padre falava aqui na frente, e olha onde que eu estou hoje. Aí eu tenho que cuidar para eu não fazer as pessoas dormirem, né? Como talvez lá na minha época um ou outro padre fazia dormir. É bom que tenha pandemia, né? Não que é bom que tenha pandemia, mas por conta da pandemia não pode sentar junto, né? Então não dá para encostar o ombro ali e dormir, né? Aí acaba cochilando sozinho mesmo. Meus irmãos, católicos, é importante nós resgatarmos este mistério que nos foi dado a conservar. O corpo de Deus. Deus, na sua infinita bondade, não precisaria ter nos criado. Para quê? Mas nos criou para experimentarmos aqui o amor, a caridade, a fé, a esperança, e encontrou uma forma pedagógica de permanecer com a sua criatura. Cá nós estamos, para nos aproximarmos com as nossas diferenças, de um único altar, de uma única mesa, pensada, preparada para você. Daqui 100 anos eu imagino que nenhum de nós aqui que está dentro da igreja vai existir. E se ainda houver terra, ainda haverá uma igreja rezando em torno de um único altar, anunciando, pregando esta verdade, que eu posso não crer, mas é uma verdade de fé. Deus se encarnou e encontrou uma forma de permanecer conosco até o fim dos tempos. E agora eu vou, se vocês me permitem, porque eu já fui um católico assim também, católico de obrigação, tem que ir para a missa uma vez por semana, no domingo, né? Eu vou fazer um desafio. Se você pensa assim, não vem para a igreja. Eu tenho que ir. Deus não quer você aqui por obrigação. Ele quer aqui você de coração. Ninguém é obrigado a vir à igreja. Eu entendo que talvez muitos de nós recebemos esse ensinamento. Obrigação. Nós temos que dar um salto no nosso relacionamento com Deus e crer que Ele está vivo e que Ele quer a nossa amizade, a nossa proximidade. Isso não pode ser uma obrigação, mas tem que ser uma fonte de alegria. Eu vou para a igreja porque eu sei que lá eu vou comungar de Cristo na Eucaristia, de Cristo na palavra, de Cristo no irmão que se reúne, porque Ele também disse, onde 2 ou mais estiverem, eu ali estarei. Ou eu creio que Ele está agora nesse momento, ou eu não creio, ou eu sou um católico de fachada. Eu creio que Ele está aqui, que Ele está vivo. E não é porque os meus olhos não veem, o meu ouvido não ouve, a minha boca não sente, que Ele não está. É pelo contrário, quando eu comungo de Cristo, eu sinto pela boca, eu vejo o Padre levantando a hóstia, eu ouço a palavra, veja, a minha mão toca o ser de Deus, todos os nossos sentidos experimentam Deus. Só que para eles serem plenos, eu preciso da graça de Deus. Talvez eu passei uma vida toda comungando do corpo e sangue de Cristo e nunca me dei conta que o corpo de Deus está no meu corpo, está em mim, me escolheu. E eu queria muito hoje, comunidade de fé que aqui se encontra, hoje eu me permiti falar um pouquinho mais, eu procuro não me estender e a celebração nunca passa de 1 hora, hoje pelo horário já vai passar, mas também não precisa olhar no relógio. Vamos aqui fazer essa experiência, renovar o nosso desejo por este Deus, que disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então logo mais nós vamos ter a oportunidade de recebê-lo na nossa mão. Não vamos pegar como se fosse qualquer coisa. Às vezes eu vou distribuir a Eucaristia, o corpo de Cristo, pá, pega na mão aqui, não sei se acha que vai fugir, o que é. Não, faz assim, ó. Faz assim, ó. Catequese agora aqui, ó. Estende a mão esquerda. Pode ser a direita também, não tem problema, mas estende a mão.
essa tua mão é um altar. Essa tua mão receberá Deus vivo. Aí você vai tomá-lo com a outra mão e vai levá-lo à boca. Não pega qualquer coisa. E quando o padre diz o corpo de Cristo, Corpus Christi, não é obrigado, ai que bom Senhor, não, é amém, e deu, nada mais. Não precisa dizer nada mais, é amém e deu. Por que isso, padre? É um sinal de respeito, de reverência, de admiração por este que é Deus. E tão pequeno, numa fração de pão, Ele escolheu ficar conosco até o fim dos tempos. Meu irmão, que a graça de Deus possa invadir o teu coração e você hoje fazer uma experiência que talvez tu nunca tenhas feito, dessa consciência de que é Deus que invade o teu ser. Padre, eu não posso comungar porque, eu sou de segunda união, eu estou em pecado grave. Sim, a igreja conhece e reconhece tudo isso. Você não vai comungar. Mas nós não podemos parar na negativa de que você não pode comungar. Você tem todo o direito de se ajoelhar, de fazer a tua comunhão espiritual. Eu sei que esse é um tema que fica meio assim. E as pessoas não deveriam de se sentir menos por isso. E a pessoa que comunga não deveria de olhar nunca para o lado, será que aquela pessoa vai comungar ou não? Cada um olhe para si. Receba o Deus e fique consigo. Porque eu ouço lá na confissão o lamento, o choro de muitas pessoas não poderem comungar. E o que eu digo para elas? Minha irmã, meu irmão, não venha para a igreja pensando que eu não posso comungar. Mas calma, da Eucaristia não, mas da palavra sim. Da reunião que os irmãos aqui se encontram, do Cristo que se encontra aqui, sim. Se ajoelha, faça a tua comunhão espiritual. Quando você estiver regularizado com o sacramento, confessou, volte para a comunhão fraterna. Isso precisa ser dito, isso precisa ser esclarecido. Nenhum católico é convidado a se sentir excluído. Não se sinta excluído. E talvez por falta de esclarecimento, muitos ficam assim. É por respeito. É por reconhecer que aquele ali é Deus. E Ele deu um mandamento muito claro. Então eu tenho que, diante da minha consciência, diante do ensinamento da igreja, analisar. Na minha conduta. Naquilo que sou. Naquilo que me encontro. Eu posso comungar? Eu devo comungar? Ele disse, isso é o meu corpo. Tomai e bebei. E a igreja que foi confiada para guardar este riquíssimo ensinamento, nos instrui como uma mãe. Se você tem caminhado com a igreja, eu dou exemplo aqui de muitos casais de segunda união, que não comungam do corpo de Cristo, mas se ajoelham e fazem a sua comunhão. E não se sentem excluídos, não se sentem inferiorizados, se sentem também participantes de uma única mesa da refeição. Católico, você que está hoje aqui na tua casa, porque isso aqui é a tua casa, é casa nossa, é casa de Deus, é casa nossa. Eu convido você agora a fechar um pouco os seus olhos, a inclinar um pouco a sua cabeça, ficar de uma forma confortável no banco e que nós possamos, através dessa canção, possamos fazer uma experiência de que é o corpo de Deus, através da palavra, através da Eucaristia, através da assembleia que aqui se reúne. É Ele que toca o meu corpo, o meu ser, a minha alma, o meu sangue. O meu sangue é fundido com o sangue de Jesus, o meu corpo é entrelaçado no corpo de Jesus. É uma experiência do céu feita aqui já na terra, toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma Santa Missa. Por isso vamos deixar-nos envolver através desse canto, dessa canção.
receber teu corpo santo. Sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Nesse nosso instante de silêncio, eu convido você, querida comunidade, querido irmão, querida irmã, a manifestar ao Senhor Jesus o seu desejo por comungá-lo, da mesma forma que Jesus ardentemente queria comer esta Páscoa com os seus amigos. Possamos pedir a graça de Deus sobre nós, para que hoje possamos achegar diante do Santíssimo Sacramento com o nosso coração aberto, com a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa força, a nossa vontade, toda ela derramada aos pés da Santa Eucaristia, reconhecendo Deus, o corpo de Cristo na Eucaristia. E para isso nós precisamos da Tua fé, Senhor. Nós precisamos que nos dê fé, que nos dê graça, para respondermos bem a este mistério deixado para nós, querido Pai, os Teus filhos.